Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, com uma palavra bíblica ativacional para você começar muito bem o seu dia. Nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, feriado nacional, podendo se juntar aqui diante da palavra de Deus, na presença do nosso Rei Jesus, para adorá-lo de todo o nosso coração, de render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, de dar a Ele o nosso melhor, as primícias do nosso dia, os primeiros momentos do nosso dia, de entregarmos ao Senhor o nosso coração, de clamarmos a Ele para que Ele venha, para que Ele possa nos consolar, nos confortar, nos direcionar, prover sobre a nossa vida, dar propósito, dar destino, dar direção. Esse é o nosso Rei, é o nosso Senhor Jesus, que nós amamos, que nós servimos, que nós existimos nele, a razão da nossa vida é Ele. O Senhor é aquele que gera esperança, o Senhor é aquele que traz alívio a todo o coração que está cansado, sobrecarregado. Assim é o nosso Deus, Todo-Poderoso, e pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Bom dia aí a todos que estão chegando na família 659. É muito bom estar com você nessa manhã, terça-feira, louvando a Deus, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Karina. Bom dia, Lori. Bom dia, Tica. Bom dia, é muito bom estar com vocês. Bom dia, Fátima. Vamos ver quem mais está aqui. Bom dia, Clair. Bom dia, Marta. Bom dia, Inês. Que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler do versículo 8 em diante. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 8 em diante. E antes de você fazer a leitura, clica aqui na setinha do lado aqui, ó, e compartilha aí, manda 10 convites, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá mandado? Vamos orar, Genesil? Vamos orar, muitas pessoas enfermas na tua comunidade. Vamos orar por eles, em nome de Jesus. Vamos lá. 2 Timóteo 2, versículo 8. Diz assim: Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Queria que você gravasse a primeira coisa aqui. Não tem como prender alguém que é livre. Não tem como prender a palavra de Deus que é viva dentro do coração de um cristão. Então, o melhor lugar, o lugar mais seguro e o lugar mais livre para você estar é na presença do nosso Rei Jesus. Continua a palavra dizendo assim: Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ontem na célula eu me lembrei desse versículo. Aliás, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me fez lembrar desse versículo. Esse versículo fez parte da minha vida, especialmente o versículo 13, que diz assim: Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Há várias palavras que começam a fazer parte da nossa história, porque elas têm a ver com aquilo que nós vivemos e passamos.
Há muitas palavras que elas se tornam tão especiais na nossa vida, porque elas ministram o nosso coração em momentos, ou momentos de muita alegria, de muita tristeza, momentos que você está vivendo e precisa de um direcionamento. E a palavra, ela é apostólica, ela nos dá direcionamento. E essa palavra em 2005, ela fez parte do meu coração, da minha vida, de uma maneira muito intensa. Especialmente esse versículo: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Todos nós somos limitados demais, não é verdade? Todos nós acabamos em algum momento fazendo o mal que nós não queríamos fazer e deixando de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Todos nós temos momentos que acabamos pensando coisas que não gostaríamos de pensar, que acabamos agindo de uma maneira que não gostaríamos de agir, que acabamos falando coisas que não gostaríamos de falar, mas de repente a gente se vê num ato de infidelidade a Deus. Às vezes falando bobeira, pensando besteira, agindo da maneira errada. Não quer dizer que você não ama a Deus, pelo contrário, em alguns momentos você acaba dando lugar à carne, ou acaba não vigiando, ou acaba errando e falhando. Em 2005, eu me deparei com essa palavra porque Deus, em todos os momentos da minha vida, Ele permanecia fiel. Eu estava provando dessa fidelidade de Deus. Em todos os momentos da minha vida, Ele continuava fiel, Ele permanecia fiel. Ele mantinha a sua fidelidade. Nos momentos que eu acertava, Ele continuava fiel. E isso me dava alegria, mas bom, eu pensava assim, bom, eu estou acertando, Deus está me ajudando. Mas nos momentos que eu errava, Ele permanecia fiel. E aí isso me constrangia demais, porque a fidelidade de Deus, aliás, o caráter de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. As ações de Deus nos constrange. Jesus ter morrido na cruz, expressado esse amor por nós sem nós merecermos, nos constrange. O amor expresso em atitudes, um amor ágape, um amor incondicional, expresso na vida de alguém através do Espírito Santo, esse amor nos constrange. Bom dia, Maria Fátima, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia a todos que chegaram aí, depois que a gente já tinha começado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quando eu me deparei com a fidelidade de Deus, com a grandeza da sua fidelidade, com a inteireza da sua fidelidade, com a permanência, a consistência da sua fidelidade, com a constância da sua fidelidade, quando eu me deparei com isso, o meu coração se encheu de um constrangimento diante dessa fidelidade. Eu me lembro no final de 2005, eu estava testemunhando, compartilhando com as pessoas, e era esse versículo que vinha ao meu coração. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mas eu quero aproveitar e deixar aqui alguns ensinamentos para você desse texto que nós lemos, de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 11 em diante. O primeiro ensinamento que eu quero deixar para você é que cada semente traz o seu fruto. Cada semente, Vanessa, Regina, cada semente traz o seu fruto. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aqui está dizendo, se nós morremos com Ele, nós também viveremos com Ele. Se perseverarmos, com Ele também nós reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Então cada semente traz o seu fruto. Por isso, cada um que vá plantar, cuide com o que você está plantando. Porque a cada semente que você plantar, você colherá o seu fruto com abundância. Se é uma semente de bênção, você colherá muitas bênçãos. Se é uma semente de maldição, você colherá muitas maldições. E isso é uma lei do universo criado por Deus. Não tem como fugir dela. Você precisa cuidar com o tipo de semente que você vai plantando.
Segundo ensinamento que eu quero deixar para você é o seguinte: a perseverança faz parte de corações nobres. E aqui diz: se perseverarmos com Ele, também nós reinaremos com Ele. Se perseveramos com Ele também reinaremos. Ou seja, quem serão aqueles que governarão, aqueles que ocuparão um lugar de governo no reino de Deus? Aqueles que perseverarem. A perseverança, ela traz nobreza. Talvez você está pensando assim: opa, eu quero ser essa pessoa perseverante. Agora eu quero lembrar você, talvez você não preste atenção nisso, mas diante do que nós nos tornamos perseverantes? Diante de que nós perseveramos? Nós perseveramos diante da tribulação. Não tem outra maneira de testar sua perseverança que não seja uma tempestade. Não tem outra maneira de testar sua perseverança que não seja um momento difícil. Um momento em que você está sendo desafiado a desistir, está sendo instigado, tentado a voltar atrás. Não tem outro momento de você crescer em perseverança que não seja no sofrimento. O sofrimento com propósito traz um propósito maior. Paulo está dizendo, versículo 9, pelo qual eu sofro e estou sofrendo preso como criminoso. Ele é criminoso? Não, mas ele está preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. E olha o que ele vai, ele vai nos dizer: se nós perseverarmos com Ele também, nós reinaremos. Então, Andréa, que o seu coração permaneça, seja perseverante. Que a Leia seja perseverante. Essa é a palavra-chave. Se você me perguntar, pastor, qual que é a palavra-chave? O que é a razão dessa família 659? Deixa eu afirmar para você aqui. A razão da família 659 é levantar cristãos perseverantes. É levantar pessoas que são imparáveis, indesistíveis, indestrutíveis. Palavras, pessoas que não voltam atrás. Pessoas que diante da tribulação, porque diante da bonança, você não precisa de um incentivo para você perseverar. Você vai fazer com alegria, tranquilamente. Mas diante da tempestade, diante do tempo difícil, você vai precisar de muita perseverança. E aí a terceira coisa que eu quero deixar para você é a seguinte: a desistência te lança no mar do abandono. Olha o que diz: se o negamos, Ele também nos negará. E aí a gente às vezes entra em xeque com algumas coisas e pensa assim: mas se Deus não nos ama, por que Ele nos abandonará? Deus não te abandonará aqui. Mas se você não se entregou a Ele, Ele não te receberá na eternidade. Meu querido, não adianta chorar na porta da eternidade. Não adianta você dar N explicações, desculpas. Não adianta. Não adianta você ficar colocando a culpa em um no outro, como muitas pessoas dizem: ah, minha família está assim porque é culpa do fulano de tal. Eu não vou mais na igreja porque por causa do fulano de tal. Ah, eu parei de servir, nos ministérios porque tal pessoa é assim. Porque as pessoas disseram isso. Então a gente fica com muita desculpa e a gente encontra guarida aqui. Por exemplo, como pastor, o que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Eu chego, eu incentivo, eu encorajo, eu motivo, eu tento explicar. Mas em muitos momentos as nossas desculpas, elas são só apenas alguns argumentos das feridas do nosso coração. A gente precisa liberar no nosso coração o perdão, a cura, receber de Deus. Nós precisamos disso. Se o negarmos, e nós o negamos não com palavras, mas com atitudes. Se o negamos, Ele também nos negará. O Senhor dirá a você que tem negado a Jesus, que tem negado o Senhor aqui nessa terra, quando você chegar à porta da eternidade, Ele dirá: eu não te conheço.
É uma palavra dura, porque Deus não tem dó de nós, mas Deus nos ama. Deus ama a gente. Ele nos ama tanto que Ele nos dá N oportunidades aqui nessa terra de nós o amarmos, de nós se entregarmos, de nós se arrependermos do nosso pecado, de nós sairmos do caminho de morte, entrarmos no caminho da vida. Nós temos N oportunidades de poder se entregar ao nosso Rei Jesus Cristo, de poder servi-lo com aquilo que nós temos na nossa mão, mas a decisão, a escolha continua sendo minha, continua sendo sua, continua sendo nossa. Se o negamos, Ele também nos negará. A desistência te lança no mar do abandono. E por último, eu comecei falando sobre fidelidade. E Caroline, eu quero terminar falando de fidelidade. Diante de tudo isso, o amor do Senhor, Ele é leal, Ele é fiel. O amor de Deus, o Senhor permanece fiel acima de toda e qualquer circunstância. A fidelidade dele não muda. Hoje o sol está brilhando sobre a cabeça do justo e do injusto. Hoje o dia amanheceu sobre justos e injustos. Hoje oportunidades estarão diante de todas as pessoas do mundo. Todas terão uma oportunidade ou de transformar sofrimento em perseverança, em vitória, fracasso em vitória, ou de transformar vitória em fracasso. Cada um tem a sua oportunidade. Como que nós faremos? O que nós faremos com o que nós temos na nossa mão? Deus tem chamado você. Deus tem escolhido você. Deus tem chamado você para viver coisas grandes. E aí eu me deparo sempre com pensamentos como esse. Senhor, como eu viverei coisas grandes no Senhor se eu sou tão pequeno? Como que eu vou viver coisas grandes no Senhor se eu sou tão limitado? Como que eu vou viver coisas grandes no Senhor se eu sou uma pessoa tão limitada e muitas vezes fraca? E aí a palavra vem me dizer que o fraco tem que dizer: eu sou forte. Que aquele que ainda, mesmo que seja infiel, o Senhor permanece fiel e Ele cumprirá a sua palavra, porque eu posso estar preso, mas a palavra não estará. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Ele permanece fiel acima de toda e qualquer circunstância. O Senhor permanece fiel, Antônio. Hilda, o Senhor permanece fiel. Caroline, o Senhor permanece fiel. A cada um de vocês que estão aqui na família 659, o Senhor permanece fiel. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade, ela não está apenas em uma geração, ela está em todas as gerações que ainda virão. A fidelidade de Deus já está expressa ali. E hoje eu quero abençoar você e dizer para você: o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te escolhido, o Senhor tem te procurado para que você possa viver, experimentar de coisas grandes, maravilhosas que Ele tem para você. Sabe onde você encontrará? Você encontrará servindo a Ele de todo o seu coração. Olhe para as suas mãos, aonde você está, se é possível, olhe para as suas mãos. Nas tuas mãos o Senhor depositou sementes. Nas suas mãos o Senhor depositou talentos. Nas suas mãos o Senhor depositou dons. Use-o. Use para a glória de Deus. Não use para o mundo, use para Deus. Pega essas sementes e, como um bom semeador, semeie. Pega essa semente hoje e semeie. Hoje é um dia nacionalmente a gente comemora, né? Não sei se diz comemora, mas lembra do dia de finados, né? Um dia que
a gente lembra das pessoas que se foram, pessoas queridas. Esse ano, muitas pessoas queridas foram, muitas pessoas próximas, aliás, muitas pessoas faleceram na nossa nação e nas nações. Eu quero lembrar você não somente de Covid, né? De Covid foram milhares de pessoas, mas também anualmente, nós estamos em novembro, meus queridos, anualmente morrem mais de 42 milhões de pessoas, crianças que foram abortadas. Todos os dias, a cada 40 segundos, uma pessoa morre se suicidando no mundo. É uma estatística. Deixa eu dizer para você, você está sendo chamado por Deus para fazer parte de um avivamento. Em nome de Jesus, se posicione, se entrega. Junte-se com os discípulos de Jesus que estão aí na sua cidade. Aonde você está, se junte com eles. É 1, é 2, é 3. E faça a diferença. Leve pessoas a Cristo. Salve crianças. Salve jovens. Salve famílias. Salva-te a ti mesmo, entregando a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu quero orar. Vamos orar pelas famílias. Todas as famílias que nesse ano estão enlutadas, estão precisando dessa graça de Deus. O Senhor é o Deus de toda a consolação e Ele permanece fiel. Pai, em nome de Jesus, quero pedir Tua bênção agora sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar. E especialmente, Senhor, sobre aqueles que estão enlutados, Senhor. Aqueles que sofreram com luto nesse ano ou estão sofrendo há alguns anos. Quero pedir ao Senhor que traga renovo. Quero pedir ao Senhor que traga restauração. Quero pedir ao Senhor, Pai, que traga cura. Quero pedir ao Senhor que toque as suas vidas agora de uma maneira especial. Que o Senhor os levante. Que o Senhor dê a eles, Pai, um propósito. Que o Senhor dê a eles um direcionamento. Que o Senhor os abençoe. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Entregamos a Ti o nosso coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Porque o Senhor é bom. Mesmo quando nós não somos fiéis, o Senhor permanece fiel. Porque o Senhor não tem como negar a si mesmo. O Senhor é fiel. E nós recebemos dessa fidelidade. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre o seu dia hoje um dia de bênção. Eu declaro sobre a sua casa um tempo de bênção. Aonde você pisar, a planta dos seus pés será abençoado. Eu declaro sobre a sua semana uma semana próspera. Eu declaro sobre cada uma das pessoas que está aqui a ativação do Espírito Santo para que você possa servi-lo. Abrir a sua casa para ganhar pessoas para Cristo. Levar outras pessoas ao Senhor. Ser uma bênção no seu trabalho. E em nome de Jesus, viver na plenitude do amor do Senhor. Que Deus te abençoe muito. Que Deus te dê um dia muito abençoado em família. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e a gente se vê amanhã às 6h59 da manhã. Amém.